Vivemos num mundo real, onde muitos preferem não ver. Se o abandono de irmãos acontece, a família carece e vem a enfraquecer. Seria então diferente se as pessoas pudessem entender. Na corrida por muitas riquezas, nós... Estamos de volta com mais um programa Ouvindo Família. Estamos com o nosso convidado hoje, Guilherme Marcheski, diretor, já foi diretor de escola, hoje é professor de escola e nosso vereador também, né? Claro. Ele veio falar um pouquinho para a gente hoje a respeito de bullying, né? Quantas polêmicas já aconteceu em função a isso, né? E hoje, ele, como convidado, ele vai dar uma definição, alguma, né, a respeito de bullying, a gente vai falar alguma coisa a respeito disso, como que isso é visto nas escolas, como que é trabalhado isso, de que maneira as pessoas, né, que percepção as pessoas têm, como que os professores lidam com isso, né? Então eu deixo a palavra com o Guilherme para me dizer assim, uma definição, Guilherme, do que seria bullying. Bom, os telespectadores, um prazer enorme estar aqui no programa, né, falando sobre a questão família, porque o bullying realmente ele passa por essa questão família. A atenção que o pai e a mãe têm que ter junto à criança, né, porque a criança, o bullying, pergunta-se quando, né, sofre esse bullying. Pode ser desde a tenra idade, de 1 aninho, 2 aninhos, até os adultos, né, podem sofrer, né. Então a definição de bullying para mim é, assim, bem empiricamente, a falta de respeito. Falta de respeito com o ser humano, com o cidadão, com o amiguinho, com o colega de escola, né? Quando essa criança passa a sofrer alguma interação na sua vida, e muitos deles se recolhem de tal maneira e acabam fugindo dos estudos, evadindo-se da escola, né? E muitas vezes, como diretor, eu encontrei muitos problemas desse e era difícil resolver, né? Os casos mais graves que nós tivemos foi de realmente, então, a criança trocar de escola, né? Muitas vezes foi isso. Então, por isso que eu definiria bullying como a falta de respeito. Quer dizer, a criança, o adolescente, ele não é respeitado no seu ambiente, ele não pode mais frequentar aquele ambiente, e aí a partir dali ele tem que modificar todo o processo de vida. E muitas vezes nós tivemos aí problemas gravíssimos por falta de transporte escolar, porque ele não recebe transporte escolar porque ele tem uma escola mais próxima da residência dele, e você vê que a lei não prevê essa situação. Então a família passa a sofrer também economicamente com isso. Então nós tivemos casos tanto na escola que o aluno foi embora, como nós recebemos muitos alunos de outras escolas que vinham sofrendo bullying e passaram a frequentar a escola onde estava diretor, e ali essas pessoas, essa criança, ele evoluiu. A mãe, né, vinha e dizia mesmo assim, a família dizia como essa criança evoluiu, como ele está bem, como ele está contente, né? Então é nesse sentido que a gente pensa que nós temos que sempre cuidar, sempre pensar, e por isso que eu peço que a família observe, né? Porque nós tivemos casos de suicídio, né? Porque a criança não consegue chegar no pai e na mãe, ou mesmo no diretor, no professor, e dizer, eu não consigo mais, eu não suporto mais, né? Porque chega um momento, né, de não suportar mais. E agora eu estava até lendo uma reportagem da Angelina Jolie, né, sobre essa questão do bullying, né, no filme aí que ela está contracenando aí, a Malévola, né, onde ela mostra, né, essa reação. E nós tivemos alguns casos já, e exemplos, né, gravíssimos aí, de crianças que sofreram bullying na escola durante muito tempo, fecharam-se e depois um dia voltaram a se vingar. Então é isso que nós temos que estar muito atento. Então eu, como diretor de escola, como pai inclusive, né, estive muito atento a essas questões. Sempre percebia que a criança, quando ela não fala mais, quando ela não se solta mais, ela começa a se tornar uma pessoa
com difícil, né, a formação. Então essa formação nós temos que observar, enquanto educador nós temos que observar por que essa criança está fechada, por que ela está desatenta aos estudos. Então é nesse sentido que a gente pensa que o bullying tem que ser levado muito, muito a sério. Inclusive cartilhas, né, tanto o governo federal, o governo estadual, tem feito cartilhas para tratar isso na escola, a gente tem feito esse trabalho, né, vários modelos de trabalho que tem aí, que dá para realmente reverter esse processo. Hoje eu já vejo um pouco mais estagnado, né? Começou-se a perceber assim que algumas crianças elas estão vindo mais soltas e mais orientadas até de casa, e elas deixam de lado, me chamou de, vamos supor, de gordinho, né? E aí, não, tudo bem, levo, né, na brincadeira e termina por ali. Sim. Mas às vezes acontece casos bem gravíssimos. Então, assim, ó, enquanto professor, na sua concepção, Guilherme, isso sempre existiu, o bullying, ou é um fenômeno recente? O que achas disso? Eu penso que ele sempre existiu, de uma forma ou de outra, menos evidenciado, né, mais evidenciado. Quando houve uma evidência maior, né, começou-se a estudar e começou-se a questionar se era permitido ou não aquela forma agressiva, né, de falar com um colega, de tratar um colega. Então é nesse sentido que o bullying começou a existir. Eu particularmente, né, como eu era baixinho na escola, né, me sentia também um pouco inferiorizado, mas na época nós não tratávamos isso, né? O pai dizia, não, vai para a escola e te vira, né? Te defende. Né? Então a gente acabava se defendendo, acabava tentando fazer a melhor maneira possível, mas eu me sentia assim, uma pessoa um pouco, né, menosprezada pelos colegas, pelos amigos, porque realmente eu era bastante baixinho, não cresci muito, né? Eu sempre digo que eu fico em pé para ver se eu cresci um pouco, né? Mas é nesse sentido que a gente sente. Então esse é um tipo de bullying que a gente sente. Numa determinada época não levou-se tão a sério, e agora não, agora então está se levando mais a sério, né? E está se questionando um pouco a respeito disso. E hoje nós já temos, por exemplo, a questão do bullying virtual, né? Que também tem aparecido muito, né, e violentamente dentro das nossas redes sociais, dentro da escola, né, e sai da rede social, vem para dentro da escola, vem para dentro da sociedade. E eu penso que o marco, né, constitucional da internet, né, esse marco civil, ele vai regulamentar e a gente vai poder minimizar isso novamente. Então, porque está chegando muito forte nas redes sociais e nós temos que começar a tomar conta e cuidar disso. Nossos meios de comunicação, fantástico, né? Mas que também tem o lado que precisamos estar observando, né? E vendo o que pode ser feito com eles, porque eles são meios de comunicação fantásticos, mas precisa saber utilizar, né? Então, assim, eu assim, te ouvindo falar, Guilherme, eu percebi que o bullying, me parece assim que ele realmente, o rendimento escolar cai. Na medida que a criança, que o adolescente, né, tem esse rótulo, eu creio que eu posso estar falando essa palavra, né, rótulo, porque o bullying nada mais é do que uma agressão, uma violência. Isso. Na verdade, tanto, eu posso dizer verbal como físico também, né, porque, como mencionou antes, né, que já aconteceu suicídio em função a isso, então eu acredito que a gente pode estar falando tanto verbal quanto físico, né? Isso. Quanto mental, isso, né? Então, essa questão de bullying nas escolas, porque eu sei que, né, como professor, a questão de bullying em função de meninas, meninos, tem diferença, Guilherme? Quanto ao rendimento, a gente percebe claramente que a criança que passa a sofrer bullying, ela tem realmente o rendimento mais baixo, porque, como coloquei anteriormente, ela começa a faltar, ela vem sem estímulo para a escola, com medo. Muitas vezes ela vai cabular a aula, né? vai dizer que foi para a escola e não veio para a escola. Quando os pais descobrem, já está avançado esse processo, né? Porque ele consegue um dia vir, outro dia não. Então a escola às vezes não percebe isso. Hoje eu vou nessa escola, nessa aula porque
lá depende também até inclusive da forma como o professor deixa a aula, né, correr, então pode acontecer esse caso dentro da sala de aula, né, e aí o rendimento escolar cai porque ele não se sente mais à vontade, né, e hoje penso eu que isso tem mudado muito rapidamente, porque quando o pai percebe, o aluno, eu acho que ele está criando coragem de dizer assim, ó, eu não quero mais ir para aquela escola, eu quero mudar de escola. E o pai já percebe que é bullying. Então o pai e a mãe já percebem que é bullying, a família é presente, já percebe que é bullying, já tira, já troca de escola, já modifica o processo e essa criança volta a ter o rendimento normal. Mas muitos alunos já perderam o ano, inclusive, sim, por causa dessa situação, desse fator bullying, né? A questão menino e menina, eu penso que é relativo, de repente, nesse sentido, de dizer assim, ó, onde está o foco maior, né? Mas o grande foco é exatamente a questão do respeito, né? Da falta de respeito ao ser diferente, né? Ao ser diferente no sentido a forma como ele interage com as pessoas, ser diferente na própria questão do condicionamento físico, né, porque existe essa situação da obesidade e você não controla. E esse é um dos bullying que a gente mais sente hoje na escola, né? Esse apelido gordinho, né? Então, mas é um fator de obesidade que a família também pode olhar para evitar isso, para ele evitar alguns alimentos, fazer uma alimentação, sim, balanceada, para ele manter um peso, né? Então isso a família pode cuidar. E a relativa à menina, ela vai acontecer um pouco mais, eu penso, durante o processo já da pré-adolescência, né? Quando ela começa a sair, ela começa a se sentir mulher, e aí eu sinto mais nesse lado aí, né? Que daí existe uma rixa, né, entre as meninas, e aí pode ocorrer o bullying de uma série de situações, né? E aí essa agressividade, então essa agressão é que tem que cuidar, porque aí a criança, né, ela pode se fechar, não tendo o amparo da família, ela pode buscar outras soluções, né, e mais tarde pode criar uma aversão, né, sim, ao próprio estudo, à própria pessoas, né, e ela pode um dia vir a cometer até atrocidades, como nós já vimos nesse sentido. Então, todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é classificado como bullying. Uhum. Como explicas isso, Guilherme? Assim, a agressão, hoje ela está bastante complexa, né, dentro da sociedade, porque você percebe uma série de formação de quadrilhas, podemos dizer assim, né, de pessoas que se juntam e já não tem mais, né? Nós tivemos aí alguns casos recentemente, aí, até citado aí na mídia, de meninas, meninos juntos para agredir colegas, para agredir amigos, né? Ou mesmo para fazer alguma agressão ao patrimônio público, né? Então a gente percebe assim que isso é bem complexo, e essa agressão, ela na verdade ela tem um pouco a ver com a questão do bullying, mas não propriamente para formar o bullying, mas sim para realmente fazer uma batida nele, no sentido de, na hora de a criança ser abordada, ela se sentir amedrontada. Sim. Então, eu penso que a agressão, ela é para amedrontar. E aí essa criança passa, depois desse fator do medo, ela passa a sofrer o bullying. Aí ela começa a se fechar. Então eu penso que a agressão, primeiro vem a agressão, depois vem o bullying, né? Porque você amedronta, cria esse fato e depois espalha, digamos, na escola, no grupo de amigos, e essa criança vai se fechando. E aí ela vai sofrendo o bullying de ser medrosa, de ser covarde, né? Mas ela sozinha não tem como reagir. E aí ela pode desenvolver o lado psicopata dela, né? E lá na frente ter uma reação, que é o que os estudos mostram, né? Recentemente aí, de algumas pessoas que fizeram algumas atrocidades, né? Em escolas, em
em shopping center, né, que foram pessoas que foram agredidas, né, e foram acometidas de bullying e mais tarde vieram a realmente ter uma reação muito complexa para a sociedade. E eu vou me direcionar ao Guilherme agora com a pergunta se o professor, né, sendo professor há tantos anos, né, trabalhando sempre em escolas e tal, se o professor também é alvo de bullying, Guilherme? Talvez assim, o professor, ele não iria abrir um processo, digamos, né, a respeito disso, mas o professor sofre sim, né, o bullying, né, porque nós estamos muito expostos, né, porque você está ali na frente de 30, né, olhares, né, muitas vezes, né, e você já tem uma certa fase da sua vida, né, a gente percebe, assim, às vezes aparece um desenho lá de gordinho, de careca, né? Algumas coisas ela acontece. Eu diria assim, ó, é bullying, né? Num processo de sociedade como estamos vivendo hoje, com uma abertura muito grande, com uma libertinagem muito grande, né? Ainda eu vejo que não é democracia, porque você não pode simplesmente, né, expor alguém ou desrespeitar alguém e dizer não, isso é democracia. Não, isso é falta, né, de respeito, né? Mas como perdeu-se isso um pouco na sociedade, a gente está sentindo isso dentro da sala de aula, né, os nossos professores estão sofrendo muito, né, e eu diria então que eles estão sofrendo realmente bullying, né? A falta de respeito já é um bullying, né? Porque você está ali, você prepara a sua aula, você prepara o seu trabalho e você não consegue passar isso para o seu aluno. Não tem um reconhecimento Não tem um disso. reconhecimento enquanto professor. Como a gente escuta muitas vezes aí, não, o professor sempre foi aquela pessoa, aquele máximo, aquela pessoa que chegava na sociedade, lá vem o professor, todos levantavam, né? Lá vem o professor, todos, né, se curvavam. Não é isso que se quer também, né? Não é isso que se quer, mas se quer sim o mínimo de respeito. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma responsabilidade, ele está lá dentro da sua atividade, na sua labuta, né, do seu trabalho, e ele sabe que ele precisa passar isso, e às vezes ele não consegue. Então, a gente tem sentido realmente esse processo de bullying, sim, dentro da sala de aula, dentro da escola, né, porque ele perdeu um pouco a autoridade. Inclusive, recentemente, nós tivemos aí a Semana da Família, né, e na abertura, né, lá na Câmara de Vereadores, quando tivemos a abertura lá, eu questionei a própria promotora a respeito disso, né? Por que não dá mais respaldo ao professor, ao pai de família, né? Porque o pai de família, o professor, eles não querem o mal dessa criança, eles não querem o mal desse adolescente, eles querem que esse adolescente progrida, mas para que ele progrida, ele tem que ter uma conduta, um processo. É um processo para que ele seja um adulto, né, correto, um adulto feliz, né? Se não tiver o processo, ele vai se desvirtuar. E o nosso medo é exatamente esse, de que ele possa se desvirtuar nesse sentido. Então esse é o processo que eu penso que hoje nós como professores estamos sim sofrendo bullying, né? Sim. E eu esperaria que a sociedade, né, que as autoridades, né, realmente tivesse uma reação nesse sentido e que olhasse com mais carinho, né, o professor, porque ele é um profissional e ele perdeu essa autoridade, né, com algumas leis que vieram aí. Felizmente a gente está sentindo assim, né, inclusive nós temos aí até vou citar aqui, né, é um deputado, o deputado Rogério Mendonça, né, o Peninha. Ele entrou agora com um projeto de lei, né, onde ele pede para que se reveja essas questões de punição do professor, né, e dê razão para que o professor também possa realmente cobrar, né, porque ele é cobrado. Porque se a sociedade está um pouco desvirtuada, é porque a escola está falhando, né? A família é mais complexa de você ir lá na família, intervir na família e dizer, não, vocês têm que educar o seu filho assim. Não, a escola tem, porque a escola, como você colocou, a escola tem um processo de conhecimento.
E nesse processo de conhecimento, ela pode passar todo um processo de psicologia, de bons modos, né? Porque hoje você não vê mais assim, um adolescente, né, levantar num ônibus ou numa palestra para que dá espaço para o idoso. O espaço para o idoso, ou pessoa que está, né, ao seu lado para que ela sente. Eles já não fazem mais isso. O boa tarde, o bom dia é raro, né? O dá licença, por favor, cada vez menos. Então isso é que a gente tem que começar a voltar. Não de maneira militar, mas de maneira que democraticamente respeitosa, né, possa se pensar nisso. Eu penso que nós temos que começar a trabalhar e parabenizo você por esse programa, porque realmente a gente percebe assim, que é isso que estava faltando na televisão brasileira, né, e Brusque novamente vindo aí abrir esse espaço, né, dentro da televisão, dentro da mídia aí, um espaço muito bacana, né, fico muito feliz de estar aqui participando. Eu sempre falo assim, Guilherme, para quem está, né, ouvindo a gente em casa, né, a importância que a família tem. Eu sempre falo que a família é um marco na vida do indivíduo. E sempre falo também que o professor é um profissional que todos passam por ele. Independente de qual seja o profissional, eu também sou uma profissional, mas eu tive que passar por professores, e vários deles. Não é verdade, Guilherme? Exato. Então não existe profissional sem passar por professores. Então isso é muito importante, que as crianças aprendam, né, que os pais mostrem isso, a importância de se respeitar. Porque eu acredito que quando esse respeito é ensinado, é direcionado a uma criança, porque a criança ela é aquilo que o adulto faz com ela. Isso é a maior verdade que existe. A criança é o que o adulto faz com ela. Então depende de como ela é direcionada. Ela vai aprender. Né? Vai aprender com o adulto. Então, para concluir, na verdade, o nosso programa, que acredito que nós estamos no finalzinho dele já, que os minutos passam tão rápidos, né? Eu gostaria de te perguntar ainda, Guilherme, como que vocês lidam com a família, com essa questão de bullying? Os professores entram em contato com os pais acatam isso, que forma que eles lidam com isso? Como é que se lida com essa situação, Guilherme, na escola? Então, como você colocou ali, a família e o professor, eles têm que ter um contato muito forte, né? E eu defendo muito, por exemplo, a questão de dentro de uma escola, né? E hoje é primordial a questão psicológica, né? Ter uma pessoa que tenha realmente o conhecimento na área da psicologia, que é a sua área, que essa psicologia escolar, que ele possa orientar esse professor, orientar esse aluno, orientar essa família, né? Porque às vezes assim, o pedagogo ele não tem essa formação para orientar. Então o pedagogo ele tem uma outra formação de levar a criança ao aprendizado, né? Mas muitas vezes ele não tem essa formação. O professor também não recebe essa formação, ainda mais se for um professor de área, né, de língua portuguesa, de matemática. Ele sabe, como eu disse anteriormente, ele sabe da obrigação dele. Ele tem a obrigação de ensinar, de passar o conhecimento científico, e ele, não que ele não se importe, mas que ele não tem o processo de iniciativa de poder assim, não, eu vou fazer dessa forma, porque essa forma vai fazer com que o meu aluno se sinta feliz, né? Porque a vontade é que toda criança que esteja dentro de uma sala de aula, ele se sinta feliz com aquele conteúdo, né? E a gente faz da melhor maneira possível. Então o professor, quando ele percebe que ele não está conseguindo alcançar os objetivos dele, ele começa a se questionar, onde é que está o erro? Está aqui dentro da escola, está na relação colegas, né, a questão do bullying, né, ou está lá na família? Então esse processo é muito forte.
E como você colocou, o próprio Conselho Tutelar tem uma frase muito bacana que, né, e deveria ser muito mais divulgada, né, que é assim, ó, por trás de toda criança perdida tem um adulto relapso, né? Então eu penso que nós temos que pensar nisso. Nós adultos temos que olhar e ver aonde nós estamos errando para que essa criança não chegue no final da sua vida de forma totalmente equivocada, né? Para que ela seja orientada da melhor maneira possível e que ela possa assim, ó, crescer num ambiente saudável e que se forme um adulto tranquilo, né? Um profissional, né? Porque ele passa por esses dois momentos, pela família, né? A família o traz até a escola e a escola o forma, né, para a sociedade. E aí ele vai ser um profissional. E esse profissional, ele não pode, né, em hipótese nenhuma, errar. Ele não precisa ser a perfeição, porque a gente sabe que nós somos humanos, e o humano, ele tem ainda a sua falha, ele não tem uma máquina, ele não é uma máquina, né? Ele não é um programa, como hoje até passou uma reportagem onde no Japão criaram aí 2 robôs que você olha, parece 2 humanos, 2 moças, né? Que vão agora orientar nos museus lá no Japão, orientar as pessoas, mas elas estão programadas. Eu aqui, você, né, o nosso cameraman ali não está programado, ele pode ter uma falha, né, porque ele é humano, mas que a gente busque o melhor de nós, dê o melhor de nós como humanos. Mas para eu dar o melhor de mim, eu tenho que realmente receber uma boa orientação de um adulto para que eu possa realmente ter essa fluência na vida, né? E eu só gostaria de deixar aqui agradecer, né? Porque eu realmente fui num dado momento eu tive algumas dificuldades na minha vida, mas eu recebi uma orientação de um adulto quando me orientaram que a leitura seria a forma de eu modificar todo o meu processo, né? E eu me coloquei veementemente através da leitura e lendo aí alguns clássicos como Khalil Gibran, né, que foi um dos grandes autores que eu cito muito assim porque realmente ele me deu muita orientação, Og Mandino, né, que foram os autores assim que me deram muita orientação. Sim. E que eu pude hoje realmente devolver isso para a sociedade, né, dessa maneira como lidei com o trabalho que eu fiz dentro da educação, em várias escolas que passei, e a gente só sente assim muita alegria de encontrar o nosso aluno, né, caminhando, né, feliz, né. Ficava muito triste quando chegava um pai e dizia, ó, eu vou tirar o meu filho da escola porque ele está sofrendo bullying. Ficava muito triste, porque eu sabia que não tinha como modificar. E ficava muito feliz quando recebia alguém, né, que dizia assim, lá naquela escola não dá mais porque o meu filho está sofrendo, né? Aí eu até dizia para o pai, não é a escola, é o processo. Então traga ele para cá, vamos ver se ele adapta ao nosso processo e nós vamos dar condições para ele ser uma criança feliz. E a gente conseguiu muitas vezes acontecer isso. Tanto essa troca, né, de um aluno saindo da escola onde eu estava, diretor, indo para uma outra escola, depois encontrando ele, estou muito feliz, né? Eu, da mesma forma, quando alunos vinham para a escola onde eu estava diretor, e ali a gente fazia com que ele se adaptasse e automaticamente, né, voltasse a ter a alegria de viver, porque, né, deixando para concluir aí, nós estamos nesse mundo para dar certo, nós não viemos aqui para dar errado, nós estamos aqui para dar certo. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar, e nesse sentido que como adulto, como, né, professor, diretor de escola, vereador agora da cidade, eu me preocupo muito em deixar esse legado aí para que as pessoas se sintam, né, e sejam felizes. E até falando agora nesse trabalho da questão da família, nós vamos ter agora dia 14 de agosto, sim, na Câmara de Vereadores, um debate, uma audiência pública sobre essas questões também, né, de família, de adultos que são relapsos, né, como modificar isso, como melhorar, como levar isso para a sociedade, né, para que a sociedade também discuta um pouco isso. Então vai ser um processo bastante grande. Penso que a sociedade tem que voltar a discutir
o que nós colocamos aqui, o professor, ele é ou não uma autoridade? Ele precisa ser reconhecido? Precisa. Como fazer isso? Então é nesse sentido que a gente espera, né, que a sociedade dê essa condição para o professor realmente ser autoridade, porque ele com certeza ele não está ali para simplesmente fazer que no final do dia o seu horário seja cumprido. Ele está ali para cumprir uma meta que é educação, e educação ela é muito complexa, por isso que o professor tem que ser reverenciado e olhado com outro olhar, um olhar especial, né? Temos profissionais relapsos? Temos, mas em todo o setor tem. Mas eu penso que nossos professores hoje precisam ser muito mais respaldados, tanto pela família quanto pela sociedade, né, pela justiça, para dizer que o professor precisa realmente receber mais atenção, no sentido de que ele está ali, ele tem um compromisso com a sociedade, porque ele vai formar um médico, ele vai formar um engenheiro, ele vai formar vários outros profissionais, e esses profissionais eles não podem errar. Você imagina se o nosso engenheiro da Ponte Estaiada aí tivesse falhado nos seus cálculos, né? Então imagina o nosso médico falhando no seu momento de obstetrícia, né? Então o que iria acontecer? Então esse profissional que ali está foi formado por um outro profissional que é o professor, e esse sim tem que realmente receber esse grande trabalho da sociedade, e ele precisa disso. Então eu estou aqui realmente pedindo pela família, mas pedindo pelo professor, porque o professor é a extensão da família. E para concluir, que o Guilherme está falando, de onde a gente vai ter esse acolhimento, eu acho que é uma palavra-chave, acolhimento, porque nós precisamos acolher as pessoas, de onde vem toda essa gama, essa demanda, da família. A família, a sociedade, aliás, ela é composta por família. E se as famílias estão bem, automaticamente nós temos uma sociedade mais justa e fraterna, que todo mundo deseja, mas nós precisamos fazer a nossa parte, cada um fazer a sua parte, que dá certo, como disse o Guilherme. Agradeço muito por ter aceito o convite, muito obrigado pela presença. Agradeço muito meus patrocinadores, tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e voltaremos aqui mais uma semana. Vivemos num mundo real, onde muitos preferem não ver. Se o abandono de irmãos acontece, a família carece e vem a enfraquecer. Seria então diferente se as pessoas pudessem entender, na corrida por muitas riquezas, nossos valores